Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias de um livro que realmente mexe com a gente, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Sabe por quê? Porque ele desafia uma crença que está muito enraizada na nossa cultura, a de que vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza. A Brené, com base em anos e anos de pesquisa, mostra que, na verdade, é o exato oposto. O convite dela é para a gente abraçar nossas imperfeições e, assim, viver uma vida com mais coragem e significado. Para começar, a Brené Brown usa uma metáfora poderosíssima inspirada nessa citação do Theodore Roosevelt, a ideia da arena. Imagina só, a vida de verdade, aquela que vale a pena, acontece para quem está lá dentro, na arena, se arriscando, suando, caindo e levantando. O valor real não está em ficar na arquibancada, só apontando o dedo e criticando, está em ter a coragem de pular para dentro e participar do jogo. Essa ideia é super inspiradora, né? Mas vamos ser sinceros. Se é tão incrível assim estar na arena, por que a gente hesita tanto? O que é que nos segura do lado de fora com tanto medo de sermos vistos? Essa é a grande pergunta que a pesquisa da Brené Brown se propõe a responder. E a resposta, no fundo, é essa aqui. É o medo de ser visto e as armaduras que a gente usa. O principal motivo que nos impede de entrar na arena é o medo de nos expormos. E esse medo se manifesta de várias formas, mas principalmente através de duas coisas: a vergonha e o perfeccionismo. Vamos entender como essa dupla funciona. Olha, entender essa definição de vergonha é fundamental. Não estamos falando de culpa, tá? Culpa é sobre algo que a gente fez de errado. A vergonha é muito mais profunda. É sobre quem a gente é. É aquele sentimento paralisante, aquela vozinha que sussurra: se as pessoas me virem de verdade, com todos os meus defeitos, elas não vão gostar de mim. Eu não sou bom o suficiente para pertencer. É o medo básico da desconexão. E aí, para se proteger dessa vergonha toda, o que a gente faz? A gente veste a armadura do perfeccionismo. A lógica parece fazer sentido, né? Se eu for perfeito, se eu fizer tudo certo, se minha vida parecer perfeita, ninguém vai poder me criticar ou me rejeitar. Só que, como o Brené mostra, o perfeccionismo não é sobre se aprimorar. É uma defesa. É um escudo pesadíssimo que, em vez de proteger, na verdade só nos impede de criar conexões de verdade. E aqui a gente chega no ponto central, no pulo do gato. A sociedade martelou na nossa cabeça que vulnerabilidade é fraqueza, que sentir, se arriscar, mostrar incerteza, tudo isso é defeito. A pesquisa da Brené Brown chega e simplesmente vira essa mesa de cabeça para baixo. Ela mostra uma verdade poderosa. Vulnerabilidade não é fraqueza, é a medida mais precisa que a gente tem da nossa coragem. Então vamos mudar o nosso olhar. Se vulnerabilidade não é fraqueza, o que ela é de verdade? A gente vai ver agora como ela é, na prática, a fonte, o berço das experiências que mais dão sentido à nossa vida. Essa definição oficial, digamos assim, da vulnerabilidade segundo a pesquisa dela. É simplesmente se expor emocionalmente sem ter nenhuma garantia do resultado. Pensa em situações do dia a dia. Chamar alguém para sair, apresentar uma ideia nova no trabalho, dizer eu te amo pela primeira vez. Tudo isso é pura vulnerabilidade. Não tem nada a ver com ser fraco, e sim com ter a coragem de aparecer e ser visto, de dar a cara a tapa. E o resultado de abraçar essa vulnerabilidade é incrível. Todas essas coisas que a gente tanto quer na vida, alegria, criatividade, empatia, a própria coragem, ser autêntico, não existem sem ela. É impossível. Não dá para sentir uma alegria imensa sem se arriscar a sentir tristeza. Não dá para ser criativo sem correr o risco de falhar. Todas essas emoções e experiências nascem exatamente no mesmo lugar. Essa frase resume tudo de um jeito perfeito. Se a gente se fecha para a vulnerabilidade, a gente não está se protegendo só da dor. A gente está, na verdade, se fechando para tudo que a vida tem a oferecer. A gente tenta anestesiar a dor, mas junto na anestesia vai a alegria, a conexão, o amor, tudo. Ok, a teoria é ótima, mas e a prática? Como é que a gente sai da arquibancada e finalmente entra na arena? A Brené Brown chama essa prática de viver de coração pleno. É sobre se engajar com o mundo a partir de um lugar de autoaceitação. O ponto de partida para essa vida plena é um mantra poderoso. Eu sou o bastante. E atenção, não é eu serei o bastante quando eu for perfeito, ou quando eu conseguir aquela promoção. Não, é eu sou o bastante, aqui e agora. Essa crença fundamental no nosso próprio valor é o que nos dá a base, a coragem para sermos vulneráveis e imperfeitos. E como a gente cultiva essa mentalidade? Com práticas diárias. É um exercício. É trocar a necessidade de agradar todo mundo pela autenticidade. É trocar o perfeccionismo pela autocompaixão,
que no fundo é se tratar com a mesma gentileza que a gente trataria um grande amigo. É focar no que a gente tem, em vez de focar no que falta. E super importante, parar de se comparar com os outros e abraçar nossa própria jornada. E assim a gente vai amarrando as pontas. A grande lição de A Coragem de Ser Imperfeito não é sobre ser perfeito ou vencer lá na arena. A verdadeira vitória, o maior ato de coragem, é simplesmente tomar a decisão de entrar, é se expor. E aqui está a verdade que liberta a gente. A gente pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. A gente é imperfeito e corajoso. A gente é vulnerável e merecedor de amor. Uma coisa não anula a outra. Na verdade, elas caminham juntas. É justamente aceitar a nossa imperfeição que nos torna corajosos de verdade. Para encerrar, fica a pergunta que a Brené Brown nos deixa. E ousar aqui não significa fazer grandes feitos heróicos. Às vezes, ousar é fazer aquela ligação difícil que estamos adiando. É pedir ajuda, ou é simplesmente ser honesto sobre como estamos nos sentindo. Então, a reflexão final é: de que maneira já usamos bastante hoje? Ou de que pequena forma ainda podemos usar?